aqui em São Paulo, nas trackings, que é o que cada campanha faz, está muito mais assustador. Na rua está mais caloroso ainda. Fique em paz, que vai ser no primeiro turno. Em relação à educação, como você mesmo disse, Fabiola, é obrigatório cumprir a base curricular, então nós vamos cumprir. Assim como todo bom cidadão tem que cumprir seus deveres e cobrar seus direitos. Agora, a cidade de São Paulo, ela está um pouco complicada em relação à educação, porque os nossos números do IDEB só têm caído, né? São Paulo, por ser a maior potência do hemisfério sul, não só do Brasil, tinha que ser a número um. A gente gasta um pouco mais de 25 bi com educação a nível municipal, e isso não tem sido o suficiente nem para alfabetizar nossas crianças. Nível de alfabetização está em 38%. O prefeito realmente ele não preocupou com isso, ele preocupou em asfaltar a cidade até o Acre, segundo palavras dele, mas a educação não tem um acompanhamento. Talvez porque ele não seja educador, né? Eu, hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet. Esse número de alunos é maior do que a maior faculdade do país, isso tudo é EAD, né, à distância, e eu tenho um carinho muito grande pela educação, eu também tenho escola infantil, né, e a gente precisa de trazer o formato lúdico para essas crianças, para a gente conseguir, até os 7 anos de idade, fazer com que seu filho, ou filho de alguma pessoa que você conhece que está na rede pública, conseguisse ser alfabetizado. No contexto global, para todo mundo entender, o aluno de escola pública, ele sai do ensino médio, 90% deles não sabem fazer matemática básica, ou seja, é um fracasso total no nosso modelo de ensino. O que eu quero implementar? E eu acredito que isso vai mudar outras áreas, né? Porque a educação é a base de tudo. Tem três coisas que são fundamentais em qualquer tipo de governo, que se a pessoa não investir energia nesses três, a gente vai ter problema na sociedade e vai ter um desregular na segurança. E eu vou explicar. Isso é educação, tá? Não estou fugindo do tema, porque educação molda tudo. Eu, eu- Educação, esporte e empregabilidade. Emprego, por exemplo, diminui a criminalidade. Quanto maior a oferta de emprego, quanto maior a qualificação desses empregos, menor vai ser o problema da nossa segurança, que é o problema número um hoje para a maioria dos paulistanos. Aonde que a gente resolve isso? A gente resolve isso na educação. As Ô, pessoas têm que candidato, não, entender só os para três não, só para a níveis. gente não, porque eu sei o senhor está trazendo todo o conceito da educação, mas a gente tem várias perguntas sobre educação que até incluem coisas que o Vamos senhor está lá. falando. Em relação a essas Sim, disciplinas, o senhor tem claro quais são essas disciplinas? sim, a primeira, que é a que mais molda o comportamento humano, inteligência emocional, ou como é conhecido, socioemocional. De novo, isso vai impactar lá na segurança do país, vai impactar nas decisões que a pessoa toma ao invés de fazer uma besteira. Isso impacta em tudo. Então, isso tem que estar desde o início na escola pública. Segundo, empresarização. Nós nos tornaremos uma nação empreendedora a partir de São Paulo. São Paulo tem 2 milhões de CNPJs. O que a gente tem que fazer? A gente precisa ensinar a empresarização desde pequeno para as pessoas, para os paulistanos, porque a gente, vamos pegar um quadro de 100 empresas, até o terceiro ano, uma empresa nova tem uma chance de quebrar de mais de 80%, porque a pessoa não entende como isso funciona. Ah, você quer que todo mundo seja empresário? De maneira nenhuma. Eu quero que todo mundo, com o nosso dinheiro, aprenda a fazer isso. Nós vamos transformar a escola, na escola olímpica, vai ser o maior marco de educação aqui na cidade de São Paulo. São mais de 60 esportes, esporte molda caráter. O que nós vamos fazer? Dar uma identidade esportiva. Marçal, você acredita que quantos por cento da população vai conseguir seguir no esporte? Eu imagino que nesses primeiros anos, de 30% a 50% das crianças vão se encontrar no esporte. Quem não encontrar no esporte, se encontra na empresarização. Quem não encontrar em nenhum dos dois, se encontra na música. E por aí vai as profissões. Mas a grande questão do Estado é fazer com que o povo tenha um caráter moldado. O que é esse caráter moldado? O esporte, ele molda caráter por quê? Porque você aprende a competir, você aprende a respeitar. Por exemplo, a pessoa que aprende artes marciais na escola, essa pessoa ela não briga, ela já não faz parte mais daquele grupo de pessoas que brigam por qualquer coisa, porque ela ganha uma consciência que ela entra para lutar, e para lutar tem que ter um ringue, tem que ter um octógono, ela respeita o próximo, isso o esporte faz. Candidato, Ela come melhor, desculpa, pode falar. candidato, desculpa, eu quero puxar esse gancho seu aí. Você está falando sobre
incluir novas disciplinas. Eu queria entender um pouco justamente as ações práticas que você pretende implantar e como pretende, porque o seu plano de governo fala, por exemplo, que o problema não é falta de recurso, mas falta de gestão, de foco, Sim. acompanhamento do aprendizado, fala de casos de sucesso no país. Como o senhor citou agora há pouco, o problema do aprendizado na idade errada em São Paulo é grave. O que de prático o senhor planeja fazer logo nos primeiros meses de governo? O que o senhor vai fazer no começo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é treinar os professores. Eu não conheço nenhum processo que vá mudar a mentalidade de alguém na ponta da criança se eu não conseguir entrar no coração dos professores. Eu não sou pedagogo, mas eu sou um professor, né? As pessoas insistem em me chamar de coach, eu não sou coach, mas eu dou aula, né? Eu sou mentor de muitos empresários, de muitos trabalhadores. Tirando 1,5 milhão de alunos, talvez eu seja mentor no Brasil hoje de 12 milhões de pessoas. E aí, alguns não sabem até medir esse fenômeno, né, que eu fico ouvindo, né? Acho até bonito vocês usarem esse nome, o fenômeno, o fator Pablo Marçal, porque eu já venho mudando a mentalidade das pessoas. Posso ser criticado, posso ser essa pessoa polêmica, estou sozinho nessa disputa, né? Estou só com o povo e com Deus, mas estava terminando até de responder a pergunta dela, emocional, empresarização, a questão de uma identidade esportiva, tecnologias e profissões do futuro. Nos próximos 15, 20 anos, Haddad, a gente vai perder umas 300 profissões para inteligência artificial, para algoritmo, e a nossa nação é uma nação que não migrou para a tecnologia. A gente é usuário de tecnologia. A gente não é criador de tecnologia e não vejo político, porque os políticos não entendem isso. Eles estão apavorados, por exemplo, de eu não ter um minuto de televisão, nem rádio, sem as minhas redes sociais, ainda continuo crescendo nessas pesquisas e está apavorando todo mundo. Por quê? Porque existe, de fato, um extrato na sociedade que já me ouve. E aí, o que a gente precisa na educação, para fechar a resposta da Fabiola e complementar a sua? Se a gente ensinar profissões do futuro para um garoto da favela, esse garoto vai começar a sonhar desde pequeno fazer isso. Hoje tem três coisas que os meninos da favela querem fazer. Eles querem fazer jogador de futebol, aí se não tiver o talento, ele já desanima. Ele quer ser MC, por quê? Olha que interessante isso aqui que todo mundo precisa saber. Ele quer ser MC, ele quer cantar, ou ele quer ser do crime. Isso eu falo no contexto, né, a maior parte das crianças. Tem gente que quer ser bombeiro, quer ser polícia. Só que essa são os três maiores. Porque eu estou entrevistando as crianças e perguntando o sonho delas. Por que elas querem essas três coisas? Ou jogar futebol, ou ser MC, ou ir para o crime. Porque os três apontam para a prosperidade. E é um negócio assustador. Todo mundo quer prosperar. E o que a gente vai ensinar, que a esquerda pira e surta, é educação financeira. Como o próprio presidente Lula falou, num comício aqui em São Paulo, se a pessoa ganha mais de 4 mil por mês, ela tem uma renda superior a 4 mil, ela para de votar no PT. Então, esse é meu sonho. Ensinar educação financeira para as crianças desde pequeno. Quando você ensina educação financeira, a pessoa não fica dependente do Estado, ela não fica mais buscando A estabilidade. metodologia é sua mesmo, Pablo? Ou você está inspirado, ancorado em algo científico, com algum educador de peso ao seu lado? Ou é uma metodologia mesmo sua? Por exemplo, você trouxe aqui educação socioemocional, educação financeira, que é extremamente importante. Tudo isso é baseado realmente na sua metodologia ou é ancorado em alguma metodologia específica? Essa é a lógica, né? A base natural das coisas. Não precisa de falar que é minha ou de alguém que está querendo promover alguma coisa. Isso é lógica. Se a pessoa não sabe lidar com dinheiro, ela é escrava de um governo que é assistencialista. Se a pessoa não aprende. Eu já aplico isso nas minhas escolas, se você quer essa resposta. Agora, os Estados Unidos, eu vou só responder isso, Ladinha, aí eu passo para você. Ah, eu ainda nem falei o que eu quero fazer, que é a revolução da educação no Brasil. A gente vai ter que ensinar todo mundo a ser investidor. Tem três níveis. As pessoas têm que aprender um trabalho, depois elas têm que aprender a empreender e depois têm que aprender a investir. São três níveis. E eu finalizo contando isso para vocês. Na Europa, mais de 70% dos europeus investem. Mais de 70%. Olha tanto que é drástico e por que vai ter uma revolução da educação na cidade de São Paulo. E no Brasil, consequentemente. Funcionando aqui, o Brasil é obrigado a copiar. Nos Estados Unidos, mais de 50%. No Brasil, 3%. Aí vocês vão aprender a fazer web, porque 3% é uma vergonha. Nosso povo não foi preparado para investir, nem para empreender e nem para trabalhar. A gente tá no nível engatinhando, que o trabalho é o básico. Tinha que estar todo mundo trabalhando, quem tem capacidade laborativa. Só que não está.
A gente tem mais de quase 3 mil cidades no Brasil, tem mais gente ganhando assistencialismo do que trabalhando, pra você ter uma noção. Nós estamos no modelo educacional fracassado, escolarizado, precisa de educação. Você tá trazendo conceitos nos quais você acredita. E eu queria perguntar das coisas práticas. Por exemplo, ensino integral. Você está dizendo que vai aumentar o ensino integral em São Paulo, que é uma demanda muito importante para a cidade, usando, vou até pegar o nome aqui, os centros para crianças e adolescentes. Os centros para crianças e adolescentes são para assistência social, um trabalho importantíssimo, mas é para criança com problema, criança que precisa de um atendimento, e ali tem atividade lúdica, atividade cultural. É muito diferente de você colocar aquela criança 7 a 9 horas na sala de aula. Como que você vai fazer isso na prática? Como que você Escola vai Olímpica. Escola Olímpica. Custa 7 a 9 horas na sala de aula? No seu plano de governo está dizendo que é através dos centros para crianças e adolescentes. isso é mais um item. Social. Tá. Como que você vai fazer a escola em tempo integral? Vamos sair da teoria e entrar na prática. Vamos. Na prática, só vamos entrar no dia 1º de janeiro, que até agora é a teoria. Tem uma diferença, Raquel, de plano e projeto. Não, você precisa trazer também o seu é porque você está pedindo prática, mas a prática só vai acontecer em janeiro. A gente continua na teoria. Por que é teoria? Não, mas se você discordar, não vai mudar nada aqui. A prática é lá. A gente tem. É o eleitor que está pedindo para você trazer. Então, tá bom. E eu estou já respondendo. Se você puder deixar responder, está tão elegante a entrevista, eu sigo respondendo. Claro. Vamos lá. Existe plano, que aponta para o rumo, e existe projeto. No dia 6, às 20 horas e 30 minutos, eu já vou começar a rodar os projetos. Plano é uma coisa. Isso aí é um norte, para onde nós estamos indo. Depois nós vamos para os projetos técnicos. Depois nós vamos para a prática. Para você que é paulistano e, né, entende o que a gente precisa colocar essa escola em tempo integral, porque você trabalha e seu filho fica jogado com alguém. Então, quando eu falei que eu vou transformar a escola na escola olímpica, além do que você falou, Raquel, a gente vai ter pessoas, vamos ter as crianças treinando, a gente vai descobrir a vocação esportiva de alguém, sabe para quê? Para cuidar da saúde dela, da saúde mental, da saúde física. Um centro olímpico custa R$ 1,5 milhão. Pra você ter uma noção, nós queremos fazer em todas as escolas. Não vai fazer isso no primeiro ano, no segundo, isso é progressivo, vai ser uma instituição, uma institucionalização de política pública para que as crianças estudem num período, na outra elas vão treinar. Nós vamos levar isso a chegar a um ponto de as crianças que forem para competições terem bolsas para rendimento, para crescerem nisso. A gente vai dedicar nisso. Não é para ocupar lugares apenas que já existem. A gente tem isso hoje, a gente quer ampliar, mas a grande verdade é que essa escola em período integral, ela é baseada naquilo que é o esporte. E tem mais de 60 modalidades, nós vamos descobrir a vocação que o seu filho tem para a gente ocupar a mente dele. Presta bem atenção o que eu tenho ouvido quando eu vou nas favelas. Por favor, o número 1, tá? Eu gosto de perguntar, Landim, para as mães, o que você faria se você fosse prefeita? Todas, é um negócio incrível. Todas não, 9 em cada 10 que eu fiz essa pergunta, elas falam assim, cuida das crianças. E aqui eu quero deixar claro para todos vocês que eu fiz uma aliança com 2 crianças. Esse relógio que eu carrego aqui é do Theo, lá do Jardim Rosana, no Campo Limpo. E essa pulseira aqui, ó, é da Clarice. O Theo tem 8 e a Clarice tem 12. O do Theo, quando ele me deu... Deixa eu só terminar a resposta. Sim. Para mostrar que eu tenho uma aliança com o povo e que esse relógio é um tempo novo para as crianças e para os mais pobres. E eu me propus a andar com esse relógio para marcar esse novo tempo na cidade de São Paulo. Então nós vamos, além de ocupar e trazer recreação para o seu filho, a gente vai fazer seu filho ser um atleta de alto rendimento. Por quê? Para ele te dar orgulho, para ele honrar a senhora e o senhor, que é pai dele. Na maioria dos casos é sua mãe que responde, porque a maioria dos lares nas favelas são liderados por mulheres. Eu sinto essa dor. A minha mãe, por alguns anos, nos criou dessa forma. Ô, Pablo, é muito interessante o que você falou agora, né? De cuidar das crianças, né? Nós somos pais, você tem 4 filhos, né? Eu tenho uma filha, a gente sabe o quanto isso é importante. Tem um assunto que as pessoas falam que é polêmico e tudo mais, e que é difícil, né? Já que a gente está falando sobre novo conteúdo e o foco das escolas, educação sexual nas escolas. Né? A gente tem aí o uso da internet de uma maneira descontrolada, tem até um movimento em São Paulo, Desconecta e tudo mais, as crianças na internet. Me chamou a atenção até uma fala sua no Flow,
Eu falei assim, nossa, eu fiquei bem impressionada, né? Que você falou, nossa, Igor, eu fiquei preso, tuas aspas, né? Fiquei preso por 20 anos na pornografia, desde os 5 anos de idade. Fiquei impressionada com essa idade, 5 anos de idade. Bom, a gente sabe sobre o risco disso para as crianças, né? Crianças pequenas que às vezes não têm acesso, não têm um cuidado maior. Você acha importante ter esse conteúdo de educação sexual nas escolas, justamente para reduzir a violência sexual contra as crianças, que acontece muitas vezes dentro de casa? Pra você ter uma noção, quando eu tinha 5 anos, não tinha essa internet desse jeito, que era só apertar e ver qualquer coisa aí, né? Eu acho muita gente a se libertar de pornografia. Eu fiquei 20 anos preso nisso. E na escola, a gente não pode falar nada de erotização. Ali não é o ambiente para isso. A matéria vai chamar, e deve se chamar, segurança sexual. Para a criança não confiar em ninguém em relação à sexualidade dela, para os pais também terem orientação, porque tem famílias que não têm orientação. Sempre perguntar para o filho se ele está tendo um comportamento estranho. Uma das coisas que mais preservam a família, Fabiola, e inclusive a gente quer instruir os pais em relação a isso, porque não existe educação sem instrução para os pais. Na escola que meus filhos estudam, que inclusive é minha, os homens, nós estamos lendo um livro chamado Criando Meninos, do James Dobson. Então, os pais, eles estão lendo e estão sendo transformados, porque mostra que o maior cuidado que a gente tem que ter na sociedade é com os meninos. Olha que coisa interessante. As meninas são mais delicadas, mas são os meninos que têm a maior quantidade de morte precoce, delinquência, suicídio. A maior parte é eles que vão para a cadeia. Então, o regulador da sociedade é o pai, dá muita atenção para o homem, porque o homem ele é alguém desgovernado. A sociedade está nessa decadência por causa do homem. Respondendo a sua pergunta, deve-se falar sobre segurança sexual e não erotização. Por quê? Tá. Quando você coloca, só um pouquinho, quando você entra com um assunto e não põe limite nesse assunto, aí vem um militante, seja de qualquer ala, não estou falando do que ele é, e se ele é uma pessoa que não respeita esses limites, ele vai começar a falar e levantar a bandeira dele, o pensamento dele. Nós temos que ter muito cuidado nisso, a gente não tem que estimular esse assunto em sala de aula, a gente tem que falar sobre abuso, a gente tem que falar sobre essas crianças desde pequeno, contar para o papai e para a mamãe, se tiver alguém, né, com algum ato libidinoso, a gente tem que entrar nesse assunto. Escola não é lugar para erotizar a criança, ainda mais dando a chance para algum maluco sequestrar essas crianças emocionalmente, ou serem ridicularizadas por alguma forma. Ali não é um lugar para isso. Eu sou aluno de escola pública, eu sei que isso não é um assunto para ser falado dentro de sala de aula. Bom, Segurança sexual tem que ser falado, tem que ter cartilha. Agora, o que cada um pensa sobre sexo, isso aí seria o fim do mundo, destruir as nossas crianças. vamos falar sobre